Isso aqui. Gravidez, que não ficou na sombra do homem, que se rebelou. Tudo bem ela falar tudo isto sobre as suas cistas, né? As suas irmãzinhas que vão para a Europa e casam-se com os homens lá. O problema é que ela pensa, como em todos os casos, esse povo aí pensa que todo mundo é branco na Europa. Todo mundo é branco. Tem até os mestiços, principalmente na Itália, vários mestiços, alguns com árabes. E elas, ou eles do Brasil, ainda veem esses povos como brancos, entendeu? Tudo na mente dessas misérias racistas, discriminadores e preconceituosos tem que ser branco, porque os racistas são eles. Racistas, ok? Racistas. Agora, tudo bem nós falar de macho, mas fala em geral. Porque só falar dos que ela acha de ser branco, e nada de branco, são uns amarelos, pardos ou mesmo mestiços, e não branco, porque branco é branco, branco é branco, amarelo é outra coisa. Então, ela fica falando que os europeus, só os europeus, para ela, escravizam as mulheres. Entendeu? E isso já é uma forma de preconceito e discriminação racial. Agora ela não vê, porque para esse povinho aqui, racismo só tem de um lado e não de vários lados. É uma coisa para eles, é uma coisa unilateral. Entendeu? Por isso que eles ficam nessa propagação, como se estivessem na África. Eles não estão na África e floda-se, quem não gostar do que eu falo, floda-se. Eu não tô nem aí, entendeu? Porque isso é a verdade e só eu mesmo que tenho a coragem de falar, porque o resto, os tal de João e Maria vão com os outros, entendeu? São tudo gadinhos que vão na mesma rota. E essa aqui fala isso porque ela tem os apoios. Todo o apoio e o racismo que tem no Brasil contra os europeus, quando as Américas antes era europeia. Era basque, era viking e era latino. E não tem nada de África ou Ásia nas Américas, ok? Você está ladrando em lugar errado, minha querida. Tudo bem falar de homem, mas fala em geral, mas não, só europeu, porque europeu isso e aquilo. Agora eu vou falar uma coisa, duas histórias de duas mulheres do Brasil. Duas mulheres nordestinas, lá atrás, nas décadas dos 80. Vamos falar da primeira. Casou-se no começo das décadas dos 80. Foi para a Holanda. Ela é uma mistura de afro com... Ela não parece com essa aqui. Não é meu fenotipo, é mais tipo assim asiática. Afro com descendentes de tribal asiático, que vocês chamam de índios, que de índio não tem porra nenhuma. São asiáticos para mim. Então ela mistura de asiática, ela parece com asiática e afro também. Casou-se com um otário, um gigante holandês loiro, de olhos claros, e foi morar na Holanda. A princípio ficou na casa dos pais dele, ok? Ficou na casa dos pais dele. Aí, Lívia Zazá. Então, essa mulher que eu estou a falar, foi para Zazá e Lívia Zaruti Zazá. Então, essa mulher que eu estou a falar, foi para a Europa, teve 2 filhos no começo com esse homem. O homem viajava, deixava cartão de crédito para ela e ela podia gastar, com só os necessários, eu acho. E ela fazia, mas chegou um ponto em que ela queria mais dinheiro, então ela saiu para trabalhar. Entendeu? Porque assim também ela tinha mais liberdade. E ela saiu para trabalhar e ela deixava o menino mais velho com os mais novos.
Menino mais velho com os mais novos, ela ia para trabalhar. Do trabalho, ela saía para onde? Para a balada, com as parceiras dela lá do Brasil, que moravam lá, e outras da Ásia. Saía para a balada, entendeu? O homem chegava do trabalho, porque era um mês fora e um mês dentro da Europa. Chegava do trabalho, ia cozinhar para ela, limpar para ela, okay? Limpar, cozinhar. E a diferença de idade deles era mais ou menos 3 anos apenas. Não era que ela era mais nova, 20, 30 anos. Não, ela era só mais nova, uns 3 a 2 anos do que o homem. Então, esse homem, quando ela descansava, ele ficava em casa, cuidando das crianças, da casa, ele limpava, ele cozinhava. Ele limpava até ela, porque ela estava, né, naquelas condições, sangrando. Ele limpava ela. E essa mulher ainda não agradecia, ela queria mais e mais. Entendeu? Até chegar um ponto em que ela conheceu um cara loiro americano, mais novo do que ela, uns 10 anos. A prequita magra, seca, velha dela ficou em chama. Ela decidiu se divorciar do outro otário lá, o gigante holandês. E pediu a limonia, que é a sustenância, mantimento. E o júri lá da Holanda deu para ela o direito de receber 1.200 euros por mês, mesmo ela casando com outro macho mais novo do que ela e indo para os Estados Unidos e trabalhando. Chegando nos Estados Unidos, ela arrumou outro emprego, mas depois eu acho que o homem ficou cheio da cara dela e ela queria agora voltar para a Holanda, entendeu? Voltar. Então, se a Europa, os europeus são tão ruins assim, por que isso aconteceu? O homem ainda pagou para ela arrumar outro. Ficou pagando para ela todo mês dinheiro, entendeu? E a outra história foi diferente. Essa mulher arrumou um cara, uns 8 anos mais, 5 anos mais velho do que ela, da Suíça. O cara ainda era jovem, ela também estava na casa aí das 25, e ele uns 28 anos, 29 por aí, ainda jovens. Ela saiu do Nordeste para a Suíça. A mãe dele era italiana e o pai alemão. Chegando lá, a mulher deu uma de louca, entendeu? Ela tinha problemas com aquele negócio lá, o que? Como se fala? Cleopatia. Chama isso. Ela não podia ver nada que ela queria, entendeu? Ela foi pro supermercado e ela foi pega furtando algo. Deu caso de polícia e o cara falou que não mais queria ela. Ele pagou a passagem e ela voltou pro Brasil, mas não antes de pedir uma casa. Qual ele comprou para ela uma casa? Ele comprou para ela, mas uma casa que precisava de renovações, né? Como se fala que negócio é? Renovar, de fazer reformas, a qual ela pouco a pouco fez com o dinheiro que a mãe dele dava para o menino que ela estava carregando, porque ela estava carregando um menino dele. Aí ela exigiu dinheiro para a criança, a qual a avó paterna da criança da Europa mandava todos os meses 1.000 euros para ela. 1.000 euros não, franco, naquela época era franco, 1.000 franco para o neto. E ninguém sabia o que essa mulher fazia com o dinheiro, ok? Agora, se os europeus fossem tão ruins assim, por que ele fazia isso? Por
porque eles ajudam. E porque essa beleza aqui não tá falando mal, essa chorenta aqui, não fala mal de seus homens, né? Porque ela não fala da Ásia, porque ela não fala da África, porque ela não fala do brasileiro. Porque só de europeu, que ela pensa europeu, homem branco, branco assim. Não é branco, não são. São um povo mestiço, até árabes, que ficam com essas brasileiras. São mestiços e não brancos. Essas misérias, essas morrinhas, precisa de uma lente bem grande, assim, talvez de 50 mil degrees, para ver melhor, para ver se vê as cores certas, entendeu? Aí, e fora outras mulheres, você vê aquele canal lá, Eu na Noruega, a brasileira do Pará, ela sofre tanto assim? Ela nem branca ela também. Ela sofre tanto assim? Não, não sofre. É eles que reclamam. Porque esses povinhos, né, eles pensam que são superior aos outros. Entendeu? Onde eles vão, eles reclamam. Ah, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo, porque é muito frio, é isso e aquilo. Entendeu? Reclamam de tudo. Tudo, tudo mesmo. Mas não querem voltar. E fora outra brasileira, né? Como o primeiro caso também, o marido dela ajudava ela a voltar pro Brasil sempre, mandava dinheiro para ela visitar os pais dela. Pegava os meninos e ia pro Brasil. E às vezes ia com o marido. E ainda o homem não foi bom. Agora com a americana ela tá sofrendo. E outra também que eu conheci, né? Que era do Rio Grande do Norte. Também casada com sueco. Casada com sueco. E o marido dela dava dinheiro para ela sempre para ir visitar o Brasil. Sozinha com a menina. A menina loirinha, bonitinha, 2 aninhos. Ok? Mas não, os europeus são ruins. E todos os homens, esses homens que eu estou citando, eram realmente brancos. E não semi-brancos. Ou não pseudo-brancos. Não eram pseudo-brancos. Eram realmente brancos. Ok? Então eu estou aqui para colocar o certo no errado, para corrigir esse povinho aqui, porque tá demais. É uma quenga falando que a mulher deve respeitar o homem e ceder a ele todos os caprichos que eles querem na cama e obedecer, né? Tem a outra aqui que só fala de os gringos brancos, entre aspas. E tem essa miséria aqui, o outro aqui. E o pior ainda,